O Acordo de Paris sobre o clima poderá entrar em vigor ainda este ano. O Vaticano divulgou hoje a Encíclica Verde. É uma carta do Papa com orientações para a Igreja. Para salvar o planeta, Francisco defende uma mudança radical no modelo econômico e no estilo de vida das pessoas. O Papa Francisco não é o primeiro a falar em ecologia na Igreja. João Paulo II muitas vezes pediu o respeito à natureza, mas a encíclica Louvado Seja é a mais forte defesa do meio ambiente já feita por um pontífice. O Papa Francisco sustenta que a ação do homem arruinou a Terra e que, se nada for feito, o mundo vai assistir à destruição de ecossistemas inteiros ainda neste século. O documento, de 192 páginas, pede um novo modelo de desenvolvimento que não se baseie apenas no modelo econômico e tecnológico, mas numa economia sustentável. Para não agredir ainda mais a natureza e evitar que os mais pobres paguem um preço alto pelo crescimento, diz o Papa. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura nas relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho do sétimo dia para que descansem o teu boi e o teu jumento e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. Êxodo 23, 12. O repouso, continua o Papa, é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer o direito dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Agora para o noticiário internacional, no Vaticano a preocupação é com o clima. Deveria ser uma preocupação no mundo todo, né? Papa Francisco agora entrou nessa briga. Vamos conversar com o Renato Machado. Oi, Renato, bom dia. E o Papa foi duro, foi incisivo com os políticos, né? Sim, foi. Bom dia a todos. O Papa Francisco tem urgência em diminuir o aquecimento e salvar o planeta. Ontem, o Papa se reuniu com 65 governadores e prefeitos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O Papa disse que é preciso recuperar a consciência ecológica e avisou aos políticos que essa é a última chance para se chegar a um acordo. No mês passado, o Papa já tinha exposto a preocupação dele com o meio ambiente numa encíclica. O documento assinado no Vaticano vai ser levado para a Conferência da ONU em Paris. O Papa, sob a bandeira da defesa ao meio ambiente, tem ido de encontro a todos os reis da terra. Tem dado conselhos de como superar a crise financeira e tem se colocado em favor da família, promovendo o Dia da Família, que seria a guarda do domingo, tentando assim implantar a ideia que se deve promover um dia de descanso para todo o planeta. Os carros devem parar de poluir, as fábricas devem fechar suas portas e com isso colocar um dia em que o mundo faz uma parada para que não polua o meio ambiente. Ao mesmo tempo, ele vê como uma solução para que as famílias estejam juntas nesse dia. Também com a intenção de unificar a moeda e o funcionamento dos bancos de maneira que globalize toda a economia de forma mundial, o domingo viria como o elo em que faria com que todos trabalhassem para conseguir o mesmo resultado também na economia mundial. Ele fala que essa é a última chance. Carol, um outro assunto importante que vem de Nova York aí hoje é que o Brasil foi um dos 30 países que entregou à ONU a ratificação brasileira do Acordo aí do Clima de Paris. Como é que foi isso?
Exatamente. O presidente Michel Temer esteve bem cedo hoje na sede das Nações Unidas, assim como outros chefes de Estado, para entregar, então, a ratificação do Tratado de Paris. É um processo longo esse de ratificar o tratado, né? São mais de 200 países que assinaram o tratado, mas depois tem que ir para cada um dos países. Em alguns casos vai para a Câmara ou para o Senado, ou enfim, ele tem que ser ratificado. E no total, para o tratado começar a valer, e então as emissões os países começarem a trabalhar no corte de emissões de cada um deles, conforme concordaram em Paris em dezembro do ano passado, 55 países têm que ratificar o tratado ou 55% das emissões do mundo têm que ser representadas no total de ratificações. O mundo já conseguiu conquistar, então, 60 ratificações. 60 países já foram lá, assinaram, ratificaram e já estão trabalhando para esse tratado funcionar e existir. Mas esse total equivale a 47,5% do total das emissões. O Brasil, só para a gente ter uma ideia, representa um pouco menos de 3% das emissões globais. Então, falta ainda um número de países aí também ratificarem o tratado esse evento de hoje ajuda a fazer um pouco de pressão nesses outros países para que eles trabalhem mais rapidamente para atingir, então, o total de 55% de ratificações e todos os países, então, que concordaram com esse tratado começarem a trabalhar para diminuir as emissões de CO2 no mundo. Importante a gente dizer isso, que quem tem pressa somos nós, né? A natureza não tem pressa, quem tem pressa somos nós para que os efeitos não sejam tão devastadores e até já começaram, desertificação ou chuvas que acabam alagando alguns países, algumas ilhas no Pacífico, por exemplo, correm inclusive o risco de submergirem com a subida do mar, né, Cecília? As pessoas têm que entender que não é só gogó, é um assunto muito sério, que não é brincadeira. Ana Carol, obrigada pelas informações, um bom trabalho aí para vocês. O histórico Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas está mais perto de se tornar realidade depois que outros 31 países o ratificaram nesta quarta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas. O secretário-geral da organização, Ban Ki-moon, se mostrou otimista de que o acordo, no qual os países se comprometem a tomar medidas para limitar o aumento das temperaturas, entrará em vigor antes do fim do ano. Faça um chamado aos líderes para acelerar seus procedimentos para unirem-se ao acordo este ano. O Acordo de Paris, selado no ano passado na capital francesa, obriga os países a tomarem medidas para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Os cientistas afirmam que essa meta ainda representa um risco, mas que pode poupar o planeta dos piores efeitos das mudanças climáticas, como inundações catastróficas, tempestades e secas, extinção de espécies e migração de populações humanas. O Acordo de Paris sobre o Clima poderá entrar em vigor ainda este ano, depois de 31 países terem ratificado na sede da ONU em Nova Iorque o tratado que pretende limitar o aquecimento global. O texto precisa de ser validado por pelo menos 55 países, que representem 55% das emissões de gases de efeito estufa. Até ao momento já foi ratificado por 60 países, mas que representam menos de 48% das emissões. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que foi ultrapassado um dos dois limiares, com mais de 55 países. Agora é preciso trabalhar duro para adicionar os 7,5% de emissões que faltam. O acordo concluído em Paris em dezembro de 2015 pretende conter o aquecimento global abaixo dos 2 graus centígrados, quando comparado com as temperaturas médias da era pré-industrial. Segundo Ban Ki-moon, há outros 14 países que representam 13% das emissões poluentes que estão dispostos a ratificar o texto ainda em 2016, o que deixa antever uma entrada em vigor menos de um ano após a sua assinatura. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Em menos de um ano após o Tratado de Paris de 2015, agora vai se tornar lei. Interessante, importante nós devemos saber sobre esse assunto é que dentro do Acordo de Paris está o decreto dominical, uma lei para que a Terra descanse no domingo. E a profecia já tinha predito este acontecimento. A profecia diz que o decreto dominical é o selo da besta. Vamos ler aqui um livro, Primeiros Escritos, na página 64, que diz assim:
O sinal da besta. Numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminado. Refletes, como deveis, a amorável imagem de Jesus? Foi-me indicada então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles, e pouco tempo para fazê-la. E vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse a sua mão, ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre meu rosto diante do anjo e supliquei-lhe fosse a visão removida, que a afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi como nunca dantes a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e sua imagem e receberem o seu sinal em suas testas ou em suas mãos. Surpreendi-me grandemente de que alguém transgredisse a lei de Deus e pisasse o seu santo sábado, quando tão terríveis ameaças e advertências estavam contra eles. O Papa mudou o dia de repouso do 7º dia para o 1º dia da semana. Ele imaginou mudar o próprio mandamento que foi dado para levar o homem a lembrar-se do seu Criador. Pensou mudar o maior mandamento do Decálogo e assim fazer-se igual a Deus, ou mesmo exaltar-se acima de Deus. O Senhor é imutável, logo sua lei é imutável. Mas o Papa exaltou-se acima de Deus ao procurar mudar seus imutáveis preceitos de santidade, justiça e bondade. Ele tem tripudiado sobre o dia santificado de Deus e, em sua própria autoridade, pôs em seu lugar um dos 6 dias de trabalho. A nação inteira tem seguido após a besta, e cada semana rouba a Deus de seu santo tempo. O Papa fez uma brecha na santa lei de Deus, mas eu vi que havia chegado o tempo para o povo de Deus fechar essa brecha e edificar os lugares assolados. Supliquei diante do anjo para que Deus salvasse o seu povo, que se havia desviado, que o salvasse por amor de sua graça. Quando as pragas começarem a cair, os que continuarem a transgredir o santo sábado não abrirão a boca para apresentar aquelas escusas que agora fazem para se considerarem livres de guardá-lo. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas estão caindo e o grande legislador reclamando sua justiça contra os que têm tido a sua santa lei em desprezo e a têm considerado uma maldição para o homem, lastimável e sem solidez. Quando sentirem os grilhões desta lei acorrentando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos, e eles compreenderão o pecado de haverem desprezado esta lei, a qual a palavra de Deus chama de santa, justa e boa. Minha atenção foi então dirigida para a glória do céu, para os tesouros acumulados pelos fiéis. Tudo era amável e glorioso. Os anjos cantavam um cântico maravilhoso, depois paravam de cantar, tiravam as coroas de suas cabeças e as lançavam rutilantes aos pés do adorável Jesus, e com vozes melodiosas clamavam: Glória, Aleluia! Uni-me a eles em seus cânticos de louvor e honra ao Cordeiro. E toda vez que eu abria a boca para louvá-lo, experimentava um indizível senso de glória que me circundava. Era um eterno peso de glória muito excelente. Disse o anjo: o pequeno remanescente que ama Deus e guarda os seus mandamentos, e o que ficar fiel até o fim, desfrutará esta glória e estará para sempre na presença de Jesus
e cantará com santos anjos. Então os meus olhos foram afastados da glória e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo: Quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais, como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consome. Tereis de ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se esperais participar com ele de sua glória no além. O céu terá sido barato se o obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente a sua glória. Vê que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e, pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de anjos santos e puros. Ao ver o que precisamos ser para herdar a glória e quanto Jesus havia sofrido para alcançar para nós tão rica herança, orei para que fôssemos batizados no sofrimento de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e gozo, sabendo que Jesus havia sofrido, para que por sua pobreza e sofrimento fôssemos enriquecidos. Disse o anjo: Negai-vos, precisais caminhar depressa. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Mas agora o tempo está quase findo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem, quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora: não mostraremos estima pela instituição da besta. Portanto, quando sair o decreto dominical, vai ser claramente, o povo de Deus vai dar a mensagem claramente para o mundo, avisando a todos que o decreto dominical é o selo da besta, chamando os sinceros que estão nas igrejas caídas, que estão nas igrejas que não guardam o sábado. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Quem guardar o domingo no tempo do decreto dominical, a palavra de Deus declara que vai virar as 7 últimas pragas para todos aqueles que guardarem o falso dia de repouso, que é o domingo, no tempo do decreto dominical. Portanto, o decreto dominical está vindo. Quando o acordo sobre o crime de Paris se tornar lei, não passará muito tempo para sair o decreto dominical, que é o sinal da besta. Que todos nós se preparem para dar essa mensagem ao mundo inteiro, avisando o que é o selo da besta. É o decreto dominical. Que Deus abençoe você, a todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém.